Bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao ciclo de palestras do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, segundo semestre de 2016. Primeiramente, quero agradecer a Fátima Morachache, nossa secretária, ao Renan, que está fazendo a filmagem. Eu sou a professora Rita de Cássia Ariza da Cruz, sou docente aqui do Departamento de Geografia, credenciada no programa de pós-graduação em Geografia Humana. E este é o último semestre que eu estou à frente do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino da FEFELESH, já é o 4º semestre, E, como nós estamos em processo de eleição na diretoria da Faculdade de Filosofia, a presidência da CPG, hoje ocupada pelo professor Marcelo Cândido da Silva, e a vice-presidência, que é ocupada por mim, será entregue, nós entregaremos nossos cargos agora em setembro, então, para o ano que vem, deverão ser outros professores que vão cuidar do ciclo de palestras. Sejam todos bem-vindos. A ideia dessa primeira exposição é esclarecer eventuais dúvidas que possam estar povoando as suas mentes. Como vocês sabem, o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino ele é composto de 2 etapas. A primeira delas, começando hoje, que é o ciclo de palestras. Este semestre, a gente fez uma programação concentrada em 2 semanas, sendo hoje, amanhã e quinta, semana que vem de novo, terça, quarta e quinta. Hoje, excepcionalmente, nós temos a minha exposição, que, na verdade, não é uma palestra, é a exposição do programa, e, em seguida, aí sim, a conferência de abertura a ser feita pelo professor Vladimir Safatli, da Filosofia. Então, nós teremos 6 palestras no total. Então, até quinta-feira da próxima semana, dia 11 de agosto, a gente já terá encerrado o ciclo de palestras. Algumas observações importantes antes de eu começar a exposição. Primeiro, que eu vou pedir a gentileza de vocês ouvirem toda a exposição, eventualmente anotarem dúvidas que ocorrerem ao longo da exposição para fazer ao final, tá? Porque, quando a gente faz de forma interrompida, acaba isso tomando um tempo que hoje nós não temos, porque tem uma palestra a seguir. Então, é melhor eu falar, expor, e aí, ao final, dar o tempo para vocês esclarecerem eventuais dúvidas. A segunda coisa é que nós fomos muito tolerantes nos últimos semestres em relação ao horário, em relação à assinatura de lista. Mas, sinceramente, no semestre passado, eu me senti senti pelos professores palestrantes um pouco ofendida, pelo fato de que alguns alunos simplesmente chegavam à palestra, assinavam a lista e iam embora, o que me parece um desrespeito com os professores que tomaram o dia das suas agendas para virem aqui falar exclusivamente para vocês, E o ciclo de palestras, se vocês somarem o tanto de horas que ele vai tomar da vida de vocês na pós-graduação, é muito pouco tempo. São 6 palestras, 2 horas cada uma, são 12 horas. Então, para evitar que esse desrespeito com os nossos palestrantes se repita, se reproduza, a lista de presença amanhã, a partir de hoje é um dia excepcional, porque há 2 exposições, mas, a partir de amanhã, a lista de presença circulará apenas e tão somente até às 10h30. Quem chegou e assinou, ótimo. Quem chegou depois, não assina mais. Porque também aluno chegar aqui às 11h30 da manhã querendo assinar a lista de presença é demais. Acho que um pouco de preocupação, de consideração com os professores não faz mal para ninguém. Bem, então, vamos começar a exposição sobre o programa. Como eu disse, eu vou fazer a exposição corrida, atenta ao horário, para que a gente tenha tempo, ao final, para esclarecer as dúvidas de vocês. A comissão do PAI é formada por mim e pela professora Débora, que é a representante da comissão de graduação da faculdade, e a secretária, que eu já apresentei, a Fátima Morachache.
Uma observação importante é que todas as dúvidas que vocês tiverem, ou pelo menos uma grande parte delas, pode ser esclarecida simplesmente com uma visita ao site da faculdade, né, que é o www.pos.fflch.usp.br. Lá vocês vão encontrar um link para o programa PAI, né? E aí, entrando no link, vocês vão encontrar as normas, as datas, os formulários, tudo que vocês vão precisar ao longo desse período, seja no ciclo de palestras, em relação ao ciclo de palestras, seja em relação ao estágio supervisionado, que é a etapa seguinte. Quando vocês considerarem o site insuficiente para resolver as dúvidas de vocês, aí vocês podem entrar em contato diretamente com a nossa secretaria, né, pelo e-mail pai.pos.fflech@gmail.com. Uma coisa interessante como todos os semestres a gente tem alunos com problemas em relação a datas, entrega de ficha de frequência, perdeu as inscrições, enfim. E as informações estão todas disponíveis, né? Não há por que um aluno ser prejudicado por falta de informação, né? Porque a gente tem procurado, né, disponibilizar as informações da forma mais didática possível, né, clara. Inclusive, nós adotamos esse sistema de filmagem, né, das palestras, e mesmo hoje da minha exposição, né, se alguém, por exemplo, precisou faltar nesse primeiro horário, poderá assistir depois, né? Enfim, então, vocês não devem ter problemas por falta de informação. Tá? É importante prestar atenção nas datas, né, nos documentos. Apesar de a gente estar filmando, não quer dizer que nós inauguramos aqui um ciclo de palestras online que os alunos não precisam comparecer, né? O ciclo de palestras é presencial, né? As filmagens, elas são importantes porque permitem que outros alunos, por exemplo, que não estão inscritos no ciclo de palestras, pensam em fazer, ou mesmo que não sejam alunos de pós-graduação. Por exemplo, hoje temos a conferência do professor Vladimir Safatli. Outros alunos podem ter interesse em ouvi-lo e não podiam estar aqui, então poderão assistir, né, remotamente, né, depois, porque todas as palestras ficam disponíveis online, ok? Vamos lá, então. A preparação pedagógica, que é essa etapa que a gente está começando aqui hoje, ela, segundo as normas, né, as regras que regem o programa de aperfeiçoamento do ensino, ela pode ser realizada pelas unidades da USP no seguinte formato: como uma disciplina de pós-graduação. Existem algumas unidades na USP em que essa etapa primeira, preparação pedagógica, ela é uma disciplina e não um ciclo de palestras. Tem o ciclo de conferências ou ciclo de palestras, como a gente chama, e também a outra possibilidade seria o núcleo de atividades. Quer dizer, há vários anos, a nossa unidade, a Faculdade de Filosofia, né, optou por adotar o formato do ciclo de palestras. Alguém aqui não é aluno da FEFELECH? Ok. Tem alguém, vamos ver, da ECA? Da IASH? Da FEA? Poxa, os economistas não estão interessados no que a gente tem para falar aqui, será? Da Poli? Não? Da educação física? Da biologia? Tem alguém que eu não chamei? De algum curso que eu não chamei? Do Prolan? Legal. IEB? Da FAO? Saúde Pública? Oi? Do MAI? Do PROCAN? Muito bem, ótimo. Sejam todos bem-vindos, inclusive os nossos alunos da nossa unidade também. O ciclo de palestras ou ciclo de conferências deste semestre, não sei se vocês olharam a programação? Chegaram a olhar, né? Então, como vocês viram, né, entre os nossos convidados, além do professor Vladimir Safatli, nós temos o professor José Sérgio, da Educação, que foi, inclusive, eu quero ressaltar que o nome dele foi indicado por um aluno, né?
todo final de ciclo de palestras, a gente pede para vocês preencherem um formulário em que vocês fazem a sua apreciação crítica, né, sobre o ciclo de palestras. E também sugerem nomes. E eu sempre levei em consideração, nesses 2 anos, as sugestões feitas pelos alunos, né, procurando ver a adequação do nome, a possibilidade do professor, né, de participar. O professor José Sérgio foi uma indicação de um aluno aqui do ciclos de palestras passados. E este semestre também nós inovamos no sentido de montar uma mesa pela primeira vez, que era uma sugestão também de alunos, uma mesa com egressos, né? Então, nós convidamos 2 alunos egressos da USP que fizeram o PAI. Uma delas é a Suzana, né, que é professora, hoje é professora da Unifesp, e o outro é o Fábio Silva, que ele é mestre ainda, não tem o doutorado, mas já é professor de uma instituição privada. Inclusive, também isso foi um propósito nosso, né, de convidar algum ex-aluno, né, algum egresso de universidade pública, outro de uma universidade privada, e que esses ex-alunos vão compartilhar com vocês as experiências deles, né, em relação ao mercado de trabalho. O professor Nicolau Gregorin Filho, né, que é aqui da nossa unidade, a professora Sara Albieri, que já tem praticamente uma cadeira cativa no ciclo de palestras, todo semestre ela vem fazer palestra para a gente, a palestra dela é sempre muito bem avaliada pelos alunos, né? E o professor Fábio Contel, que é meu colega aqui no Departamento de Geografia, fechando o ciclo de palestras deste semestre. Espero que todos, enfim, tirem um bom proveito dessa experiência. Como vocês viram, só um pouquinho, Fátima, voltando, nós procuramos, né, organizar, nos últimos semestres, a gente procurou definir um tema norteador do ciclo de palestras, né? E, para este semestre, a gente definiu pautas no magistério superior no Brasil, no início do século XXI, de inclusão à internacionalização, né? Como vocês sabem, essa temática é uma temática latente hoje na USP, né? E a gente espera que os nossos palestrantes possam contribuir de forma efetiva para as nossas reflexões, né, acerca deste tema. Vamos lá, Fátima. Então, qual que é o objetivo do PAI? Como vocês sabem, né, durante a graduação, muitos de vocês fizeram a licenciatura, né, não apenas o bacharelado, mas a licenciatura. Que a licenciatura, no curso de graduação, ela nos prepara, né, para eventualmente, né, digo eventualmente, porque nem todos serão professores, né, mas para o exercício do magistério no ensino médio, né, no ensino fundamental. E, no nível de pós-graduação, jamais existiu, né, um programa de licenciatura na pós-graduação. Então, por ocasião de tratativas feitas entre a nossa universidade, né, a USP, e a CAPES, decidiu-se criar o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, né? E o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, então, ele é voltado para a pós-graduação estrito sensu, mestrandos e doutorandos, os quais muitos serão futuros professores, especialmente na nossa unidade, mas o PAI é para a USP inteira, né? Ele está na USP inteira, não é um programa da FEFELESH, é um programa da USP, né? Mas, especialmente na nossa unidade, que é a FEFELESH, eu acredito, né, que eu sei, né, que uma grande maioria, né, dos nossos egressos, doutores ou mestres, já são ou serão professores universitários, né? Então, a ideia do ciclo de palestras e do estágio supervisionado, que compõe o Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, é criar uma oportunidade, né, de debate sobre a licenciatura no magistério superior, né? O que é ser professor no magistério superior? Quais os desafios contemporâneos que vocês vão enfrentar, né, se escolherem essa carreira, né? Alguns já até escolheram, né? Quem é professor universitário já aqui? Então, alguns de vocês já estão, né, portanto, no mercado de trabalho, né? Então, a ideia era aprimorar a formação do pós-graduando para atividade didática, né, em nível de graduação, e formado essas 2 etapas, a que a gente está começando hoje, a preparação pedagógica, e depois o estágio supervisionado, né, no qual vocês vão escolher um professor, uma disciplina, para vocês acompanharem durante um semestre como estagiários. Vamos lá, Fátima.
a informação importante, né, que a licenciatura, já mencionei aqui, né, ela é uma formação voltada para o ensino fundamental e médio e não corresponde à etapa da preparação pedagógica. A gente diz isso porque alguns alunos eles pedem dispensa do ciclo de palestras. Ah, mas eu fiz licenciatura na graduação. Não adianta, porque a licenciatura da graduação não tem paralelo com o que é o programa de aperfeiçoamento do ensino, né? Então, o estágio, né, realizado na licenciatura não se aplica ao PAI. Próximo. São 7 palestras, se a gente considerasse a minha exposição uma palestra, né? Na verdade, são 6 mais a exposição do programa. Essa primeira palestra, né, a primeira exposição, ela é necessária, obrigatória, ela é importante para dirimir dúvidas, para que vocês tenham um percurso tranquilo pelo PAI, né? Até porque essa exposição só é feita hoje, né? Uma única vez. E vocês talvez terão uma relação longa com o PAI. Alguns alunos chegam a fazer vários estágios supervisionados, 2, 3, às vezes até mais, né? Até 4, né? Acho que dá para fazer, se for doutorando, né? Uma vez por semestre, quer dizer, um doutorando que fica aqui 4 anos, ele pode repetir várias vezes, né, o estágio supervisionado. E essa exposição ocorre uma única vez. Então, a importância desse nosso encontro para dirimir, aparar arestas, dirimir dúvidas é fundamental. Por isso que ela é obrigatória. Vamos lá? Então, a etapa de preparação, esta etapa não concede crédito, né? É importante que vocês saibam, né? Em nenhum departamento, nenhum programa de pós-graduação, né, vai contabilizar créditos para esta etapa aqui, que é a preparação pedagógica. Diferentemente do que acontece em relação ao estágio supervisionado, que acho que todos os programas hoje contam, né? Tem algum que não conta nada, Fátima, ainda? Ainda tem algum que não... Tá, mas a gente vai chegar lá. Bom, então, em relação ao ciclo de palestras, vocês já sabem, vão estar aqui conosco essa semana que vem, depois vocês vão receber um certificado de participação no ciclo de palestras, que será importante para vocês se inscreverem no estágio supervisionado, né? E a inscrição no estágio supervisionado, assim como no ciclo de palestras, é feita sempre durante um período que é pré-definido. Daqui a pouco a gente vai falar qual será o período de matrículas deste semestre para fazer ou ciclo de palestras ou estágio supervisionado no ano que vem, né? Então, e o caminho é sempre o mesmo. A inscrição é online, tem que acessar o Janus, né? Janus, PAI, inscrição, primeiro semestre de 2017, aí adicionar, alterar. Quer dizer, esse é o caminho, né, para que vocês possam se inscrever. Quem pretender já se inscrever para o estágio para o primeiro semestre de 2017, né, o caminho é este, né? Agora, eu preciso fazer o estágio supervisionado no semestre que vem? Não, não necessariamente. Quer dizer, uma vez feito o ciclo de palestra, ou seja, a preparação pedagógica, na verdade, que é o nome correto, né? Uma vez feita a preparação pedagógica, você pode fazer, né, o estágio supervisionado quando melhor lhe convier. Sempre prestando atenção, lógico, no tempo que vocês têm na pós-graduação, se você é bolsista CAPES ou não, e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Quem é bolsista CAPES aqui, por favor, levanta a mão. Bastante gente, né? Vocês sabem que, por exemplo, para todos os doutorandos bolsistas CAPES, é obrigatório, né, o programa de aperfeiçoamento do ensino, justamente porque é um programa que foi criado a partir de uma parceria entre a CAPES e a USP, né? Então, para os bolsistas CAPES, todo mundo que é doutorando tem que fazer. Para os mestrandos, a gente vai esclarecer daqui a pouco se é obrigatório ou não. Então, no período de inscrição, o que é que vocês têm que entregar? A ficha do aluno, a cópia, no caso do estágio supervisionado, né? Nós já pulamos a etapa aqui, já passamos a etapa da preparação pedagógica. Então, no caso do estágio supervisionado, a inscrição online pede a ficha do aluno e a cópia do certificado da preparação pedagógica. Como eu disse para vocês, logo depois da gente encerrar, na semana que vem, no dia 11, na sequência, a Fátima precisa de uns dias, evidentemente, para preparar os certificados. Depois ela vai dizer para vocês quando ele estará disponível. E aí vocês já podem... Hoje eles já podem baixar do próprio Janus, né, Fátima? Ou não? Eles têm que pegar pessoalmente ainda o certificado online, né? Isso. Você calcula quantos dias para você preparar? Tem que ter, no máximo, uma falta, né? Tem que ter, não. Pode ter.
Tem de ter, todo mundo vai achar que vai ter que faltar um dia, né? Não. Pode ter, né? Uma eventualidade. Tá. E aí você precisa de uns 20 dias, uns 15? Manda e-mail, pronto. Tá. Aí vocês vão receber um código, um rastinho, né? Aí vocês, em qualquer momento, vocês vão imprimir. Melhor você falar aqui. Então, quando estiver pronto, vocês vão imprimir o certificado online. Vocês vão receber um código, uma senha, e aí, toda vez que vocês quiserem imprimir o certificado no papel que vocês quiserem, escolherem, e aí imprime para entregar. Porque toda vez que vai fazer a inscrição no estágio supervisionado, é necessário entregar o certificado da preparação pedagógica. Tá? Isso, a preparação pedagógica é feita uma vez só na vida, né? E, então, fazendo a preparação, vocês podem fazer uma vez por semestre o estágio supervisionado, né? Uma vez por semestre. Não pode fazer os dois juntos e tem que ser um só. Tá? Porque o sistema, ele, lá na reitoria, ele ajunta as informações, tá bom? Uma coisa importante de dizer também é que todo o controle, né, do programa, ou seja, a administração geral do programa, é feita pela reitoria. Então, muitas vezes, alguns alunos que se atrapalham com data de inscrição, com entrega de ficha de frequência, eles chegam até nós pedindo que a gente solucione. A gente faz o que a gente pode, mas nós temos que reunir, né, toda a documentação. Por que a Fátima está pedindo, vai pedir para vocês a cópia do certificado de preparação pedagógica? Porque vocês devem pensar, mas ela tem no sistema dela, por que ela está pedindo? Né? Se a gente pode, nós mesmos poderíamos baixar para vocês o certificado. Não, mas é porque a gente tem que imprimir isso, teria, né, de imprimir o de cada um de vocês, são 220 alunos inscritos, né, e mandar para a reitoria. Então, nós não podemos assumir mais esta responsabilidade. A responsabilidade é de vocês. Se você quer se inscrever para o estágio supervisionado, você tem de seguir essas etapas, né? Que é preencher a ficha de aluno, baixar do sistema a cópia, né, do certificado de preparação pedagógica, né, preencher o termo de compromisso. Né, esse termo de compromisso tem a ver, né, com não só o compromisso financeiro, porque alguns de vocês não conseguirão bolsa, porque, infelizmente, o número de bolsas vem diminuindo semestre a semestre, né? Mas, de qualquer maneira, com bolsa ou sem bolsa, tem de ter um termo de compromisso, tá? Que vai, antes do final antes do início oficial do estágio, né, no primeiro semestre, 1º de fevereiro ou 1º de julho. Então, quem vai fazer estágio no ano que vem, até 1º de fevereiro, tem que entregar, né, esse termo de compromisso. A folha de frequência, para aqueles que vão fazer, né, o estágio supervisionado já logo no próximo semestre, ou seja, depois, a folha de frequência sempre tem que ser entregue entre o dia 20 e 25 de cada mês. Por quê? Essa documentação é enviada para a reitoria, porque quem faz o pagamento da bolsa é a reitoria, não é a nossa unidade. Nenhuma unidade da USP tem condições de fazer pagamento, né, desse auxílio. O auxílio é pago pela reitoria, né, que administra, que gerencia os recursos do PAI. E, ao final, né, da realização do estágio supervisionado, vocês devem entregar um relatório final de estágio até, no máximo, 30 dias após a sua finalização. Uma coisa importante, às vezes o aluno viajou bem na semana entre 20 e 25, porque foi para um congresso, ficou doente, aconteceu um imprevisto A, B ou C. Ao invés de aparecer uma semana depois para dizer o que aconteceu, né, e aí a sua bolsa não será paga naquele mês, porque você não entregou a ficha de frequência, se antecipa, manda um e-mail para a Fátima, olha, eu estarei fora de São Paulo, não tenho ninguém para entregar a ficha de frequência para mim nesse período, de 20 a 25, não posso ir à USP. A Fátima vai registrar isso, vai esperar que você leve a ficha depois e vai providenciar, né, o pedido do pagamento do seu auxílio para todos aqueles que forem contemplados, né, com o auxílio para o estágio supervisionado. Então, sempre se antecipem ao problema,
Porque depois nós não temos o controle da solução. O controle da solução está nas mãos da reitoria. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Né? Se a gente depois tiver que justificar, mas o aluno não entregou a ficha de frequência por causa disso, disso, daquilo, a reitoria pode entender que foi um descaso, que foi um desleixo e não pagar a bolsa. O auxílio, desculpa, que não é uma bolsa, é um auxílio. Né? Então, vamos lá. Vocês sabem que, para fazer o estágio, não sei se sabem, então, alguns sabem, outros não sabem, né? Para fazer o estágio supervisionado, vocês devem... Né, tem uma série de coisas que vocês precisam resolver quando forem fazer o estágio supervisionado. Uma delas é escolher a disciplina em que vocês vão estagiar, que não precisa ser necessariamente no seu departamento, pode ser em qualquer outro departamento e pode ser em outra unidade também, né, Fátima? Exatamente, né? Desde que haja uma afinidade, né, entre o seu projeto e a disciplina em que você vai estagiar. Né? Agora, vocês têm a liberdade para escolher, né, qual a disciplina que você quer estagiar. Mas, para isso, também você precisa saber quais são... Suponhamos que vocês pretendam fazer o estágio supervisionado já no primeiro semestre de 2017. Eu quero fazer aqui no departamento de História. Quais são as disciplinas na graduação do primeiro semestre, né, do ano de 2017 no departamento de História? Tem que ir atrás dessa informação. Aí, a segunda coisa que vocês têm de ir atrás, bom, será que o professor me quer como estagiário? Né? Então, tem de contatar o professor. Alguns professores são muito procurados, né? E não seria muito adequado que um professor tivesse meia dúzia de estagiários pai, né, e vários outros professores sem estagiário. Normalmente, os professores admitem um estagiário para o noturno, um estagiário para o diurno. Né? Então, cada professor, basicamente, teria 2 vagas para estagiário pai, né, por semestre, quando ele está em sala de aula na graduação. Então, tem que ver quais são as disciplinas no departamento que vocês têm interesse, quem são os professores, contatar o professor com antecedência, ver se ele tem interesse de te receber como estagiário, e aí você vai fazer sozinho ou junto com o professor um plano de trabalho. Né? Esse plano de trabalho que está aqui, porque antes era folha em papel, não era online. Aí vocês tinham que fazer era um formulário que você tinha que assinar. Aí, esse plano de trabalho, vocês têm que digitar quando fizer a inscrição online. E as atividades é isso aqui, porque tem muito aluno que pega plano de trabalho e cola a ementa da disciplina, e não é isso. O plano de trabalho é o que o aluno vai fazer, a atividade que ele vai fazer no estágio. Então, algumas são essas aqui. Pode ser outras, vocês podem tirar algumas atividades que não vão fazer, acrescentar outras, mas, basicamente, é isso. São essas atividades. Uma observação muito importante. O estagiário pai, como o próprio nome diz, é um estagiário. Né? O estagiário pai não é um substituto do professor. Tá? Então, nenhum professor pode delegar a um estagiário pai a disciplina que ele tem de ministrar. Né? Portanto, eventualmente, e muitos professores dão a oportunidade para o estagiário pai de fazer uma exposição sobre a sua pesquisa, né, durante o semestre, dar uma palestra, isso tudo bem. Agora, vocês não podem e não devem substituir professores. Tá? Porque o estagiário pai é um estagiário que está ali para aprender com um professor que tem já uma experiência, né, profissional como docente do ensino superior. Então, o que se espera, né, do estágio pai é que o aluno, né, seja todo o tempo acompanhado, né, pelo professor que vai ser o supervisor do seu estágio. Né? Então, a ideia é essa, que vocês aprendam, né, métodos, técnicas, né, com o professor responsável pela disciplina. Tá? Então, entre as atividades que são previstas e passíveis de serem realizadas durante o estágio, estão essas daí: participação nas aulas, né, observação das estratégias didáticas e pedagógicas, participação em reuniões para organização de aulas, ajuda na seleção de material bibliográfico ou na criação de exercícios, por exemplo, né? Oferecimento de plantão de dúvidas e suporte aos alunos para a elaboração de trabalhos, isso pode ser feito.
né, uma apresentação, por exemplo, um seminário da pesquisa de vocês, né, aos alunos da graduação, acompanhamento de correção de provas, quer dizer, outra coisa que não pode acontecer, quer dizer, o professor dá aula o semestre inteiro e, no final do semestre, ele dá um pacote de provas para você corrigir. Né? Quer dizer, não é assim que funciona, não deve funcionar assim. Agora, acompanhar a correção de provas para aprender com o professor como é que se corrige uma prova, né, de A, B ou C, né? Quais são os critérios principais que se deve levar em consideração, né? Como é que se atribui uma nota, né, para uma prova com consulta, sem consulta, enfim. Então, o acompanhamento da correção das provas, controle de frequência, né, a fim de que sejam conhecidos os critérios, né, de correção, participação em debates, promovendo discussões e reflexões, e acompanhamento, eventualmente, de trabalho de campo, porque vários programas de pós-graduação têm, né, trabalhos de campo, aqui na geografia mesmo, na antropologia, e outros departamentos, né, e outros programas, aliás, de pós-graduação, muitas vezes usam, né, o recurso do trabalho de campo também na pós, não apenas na graduação. E o estagiário poderá, né, acompanhar esses trabalhos de campo. Então, a observação importante, que está ali no rodapé, né, todas as atividades devem ser realizadas com a presença do professor responsável, evitar a palavra monitor e monitoria quando vocês fizerem o relatório, porque não é monitoria, é estágio, né? Então, isso é importante que vocês registrem, e vocês poderão, aqui, né, nessa lista, incluir ou eliminar atividades, né, já que nem todos vocês realizarão as mesmas atividades com os respectivos professores supervisores. Né? E vocês vão ver o que é que vocês pretendem, né, fazer, e sempre, lógico, tem que ter o aval do professor. Né? Então, vamos lá. Em relação ao auxílio, né, porque, como vocês sabem, o estágio supervisionado é uma etapa que prevê, né, o oferecimento de um auxílio financeiro. Infelizmente, nesses 4 últimos semestres que eu coordenei o programa de aperfeiçoamento do ensino, o número de auxílios diminuiu de forma sensível. Né? Então, este semestre, Fátima, você sabe de cabeça? 97 apenas. Um é do Prolan. 96. Nós chegamos a ter quantos? 100 e... Mais? Não teve uns... Não, o que a gente teve mais... Nós chegamos a ter 196 cotas, né, de auxílio para o programa de aperfeiçoamento do ensino. Né? Mas, infelizmente, essa crise, né, política e econômico-financeira que atinge o país e a Universidade de São Paulo especificamente, né, quer dizer, nós somos atingidos 2 vezes. Né? A USP tem 2 crises, uma crise que é conjuntural, nacional, e a crise interna. Né? E, então, isso acabou impactando de uma forma muito importante, né, o nosso programa de aperfeiçoamento do ensino. Como vocês viram, nós tivemos praticamente, em 2 anos, 50% das cotas de auxílio cortadas. Então, vamos lá. Como é que funciona o auxílio? Um mês após a inscrição para o estágio supervisionado, né, a comissão central do PAI, que fica alocada na reitoria, ela divulga no JANOS quais são os aprovados. Como, normalmente, nós temos mais inscritos do que cotas de auxílio, a gente tem de ter critérios, né, nós tivemos de criar critérios para distribuir esses auxílios. Né? A gente preferia não ter de fazer isso, mas nós somos obrigados a fazer. Se a gente tem 200 pessoas inscritas e 96 bolsas, a gente tem que ter algum critério para distribuir bolsas, não, desculpe, de novo, auxílios. Né? Então, se a gente tem, né, um número muito maior, né, de candidatos, alunos, do que auxílios a serem oferecidos, a gente tem que ter os critérios que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, um mês depois da inscrição, a reitoria divulga quem são os contemplados com base nos critérios que nós definimos na unidade. Pelo menos isso está assegurado para a gente. Né? Nós definimos os critérios entre nós. Os alunos contemplados com auxílio têm que entrar em contato com o serviço de pós, né? Pelo mesmo e-mail, né? O paipósfefeleche@gmail.com, e passar as seguintes informações: conta corrente, agência bancária, atualização de endereço, quando necessário. E, de novo, vou frisar, todas essas informações que eu estou passando aqui para vocês oralmente estão disponíveis no site. Né? Então, surgiu uma dúvida, entra lá no site, vai no link do PAI e vê, né, o que acontece. Se a dúvida persistir, vocês podem telefonar para um desses números
ou podem enviar também um e-mail que vocês receberão a resposta o mais rápido possível. Ah, sim, esta apresentação também fica disponível online. Então, se depois, né, de hoje, aparecer uma lá na frente, quando você faz se inscrever para o estágio, puxa, não lembro direito aquela palestra, que será que... Entra no site que... Isso, se esqueceu o que é o plano de trabalho, poxa, como é que eu faço plano de trabalho? Está aí, né? Vai estar tudo disponível no site, de modo a evitar, né, que a falta de informação possa prejudicá-los. Então, a ideia é alimentar com o máximo de informações possível o nosso site, né, para que vocês tenham um percurso tranquilo pelo PAI. Vamos lá. A abertura de conta bancária, para quem não é correntista do Banco do Brasil, né, às vezes você pode até ser já correntista, quem conseguiu auxílio, mas você tem uma conta conjunta, né, não pode, né? Tem que ser uma conta corrente simples, né, não pode ser conta poupança, e tem que ser individual, né? Tem que ser o único titular da conta corrente, utilizando, portanto, lógico, o CPF próprio, né? Essa conta bancária é cadastrada no sistema Janus, né? São conferidos os dados no termo de compromisso. Não, você tem que conferir, né, seus dados no termo de compromisso, imprimir 2 vias desse termo, assiná-las no campo estagiário e entregar. Isso tem que ser entregue pessoalmente. Né? A primeira coisa que eu estou dizendo aqui que tem que ser entregue pessoalmente no serviço de pós-graduação, todo mundo sabe onde fica, né? Rua do Lago, 717, quase de frente para a FAO. Né? Ou isso, quem estiver distante, né, não tiver como entregar, também pode enviar pelo correio. Tá? Não por e-mail, não pode mandar por e-mail. Sobre a conta corrente, só para já esclarecer, porque nós não teremos outra oportunidade de esclarecer isso para vocês, né, tem uma resolução de 2006 do Banco do Brasil que diz, né, que o banco é obrigado a depositar que o Banco do Brasil é obrigado a depositar bolsas, auxílios e tal, numa chamada conta salário. Então, nós já tivemos várias ocasiões em que os alunos que foram contemplados com auxílio, ele chega lá no banco, vai tirar um extrato, não tem nada. Fala, mas o que será que aconteceu? O dinheiro sumiu, ele está oculto. Ele está numa coisa chamada conta salário, né? E aí você tem que falar com o gerente, algum funcionário do banco. Podem entrar, tem um lugar aqui, ó, aqui na frente. Né? Então, aí vai só você dizer, conversar com algum funcionário do banco ou o gerente da conta e dizer que há a possibilidade do recurso do auxílio ter ido parar numa conta salário. Porque, quando você vai tirar o extrato, ele não aparece, mas ele está lá. Tá? Então, se acontecer isso, alguém aqui for contemplado com auxílio, já sabe que isso pode acontecer. Né? Vamos lá. Isso aqui é uma versão do termo de compromisso, né, só uma imagem, então já tem um texto, né, todo feito. É uma espécie de um contrato, né? É como se fosse um contrato, vocês vão preencher com os dados de vocês, nome completo, CPF, coisas do tipo. Ah, o próprio sistema preenche? Mas que moleza. Então, espera aí. Aí, quando vocês forem contemplados, passar a conta corrente para mim, só depois que vocês vão imprimir o termo de compromisso. Porque, se eu não cadastrar a conta, ele não aparece para vocês o termo de compromisso. Então, tem que primeiro cadastrar a conta, aí ele fica visível. Tá? São 2 vias e assina só no lugar do estagiário. Concedente, quem assina é o diretor, não é o professor coordenador. Tá? É o diretor da faculdade da FEFELESH. E as testemunhas, geralmente, sou eu e a professora Rita, e isso pode mudar. Né? Quem é que não pode receber o auxílio, no caso, né, mesmo se suponhamos que seja contemplado? Né? Tem alguns poucos impedimentos. Alunos que são funcionários da USP não podem receber auxílio PAI. Tem alguém aqui que é funcionário da USP? Não. Alunos que já tenham recebido auxílio 2 vezes no mestrado só poderão voltar a receber no doutorado. Então, se um aluno de mestrado fizer 2 estágios PAI, no terceiro ele não pode receber auxílio. Tá?
E aí, agora, se ele for novamente aluno durante o doutorado, ele pode voltar a receber o auxílio também por mais 2 vezes, né? Ou seja, entre mestrado e doutorado, você pode receber, no máximo, né, 4 vezes. Tá? E alunos que não entregam os relatórios finais do estágio anterior. Então, suponhamos, você fez um estágio, tudo bonitinho, deu tudo certo, recebeu o auxílio, aí no ano seguinte você resolve fazer outro estágio PAI, né, fazer um segundo estágio PAI. Se você não prestou as contas do primeiro, você fica, né, inapto a ser contemplado com um novo auxílio na segunda ocasião em que for estagiário. Então, é muito importante, quando encerrou o estágio PAI, faz o relatório é muito simples, ninguém vai pedir que vocês façam um mega relatório, quer dizer, é um relatório simples, 1 página, 2 páginas, em que vocês, inclusive, façam uma apreciação crítica dessa experiência, né? Que é importante esse registro para que em futuras ocasiões, né, o próprio programa possa, né, se rever criticamente, melhorar aquilo que pode ser melhorado. Então, esse registro é muito importante. O Comitê Central do PAI está atento, né, aos relatórios entregues pelos alunos, porque a ideia é sempre aprimorar o programa, né, ao longo do tempo. Aí, para frente, vai ter o formulário do relatório de vocês e do docente também, que vai fazer um relatório. São 2 relatórios, o seu e do professor. O professor supervisor, né? Vamos lá, Fátima. Então, o valor do auxílio, né, para a realização do estágio supervisionado hoje está em R$ 661,21. Este semestre, como eu já mencionei, nós estamos com apenas 96 cotas. Pode ser que melhore para o ano que vem. Sempre existe a possibilidade, né? Pelo menos quando a gente tem um pouco de otimismo na vida, né? Quer dizer, um pouco não, acho que está precisando bastante, né, nesse momento. Um pouquinho só não está resolvendo, não. Mas, né, com um pouco de otimismo, pode ser que, né, isso melhore nos próximos semestres. Então, se alguém, né, gostaria de fazer o estágio tendo, né, acesso ao auxílio, talvez seja melhor esperar um pouquinho, né, porque para o próximo semestre a gente não sabe, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Quer dizer, pode até diminuir, né? Porque diminuiu 50% em 2 anos. Então, pode ser que o próximo semestre ainda seja pior, mas também pode acontecer de forma diferente, né? Bola de cristal aqui a gente não tem, né? Mas também não está precisando muito, acho. Vamos lá. Então, os contemplados, né, com auxílio são selecionados por critérios estipulados pela comissão, como eu mencionei. E quais são os critérios? Daqui a pouco a gente vai expor para vocês. A comissão, a própria comissão central do PAI, ela também tem, né, um rol, né, de critérios que ela utiliza, né, um conjunto de critérios que ela utiliza para distribuir as cotas de auxílio entre as unidades, porque o programa, como eu disse, é da USP inteira, né? Então, a comissão central do PAI, ela leva em consideração o total de alunos na graduação, isso tem um peso de 40%, o total de alunos na pós-graduação, tem mais um peso de 40%, e o total de bolsistas CAPES e número de bolsas PAI no semestre anterior, que tem um peso de 20%. A nossa unidade é uma das maiores da USP, né? Então, se a FEFELESH teve uma diminuição tão drástica no número de auxílios, não foi por falta de aluno, né? Nós temos muitos alunos na graduação, temos muitos alunos na pós-graduação, hoje em torno de 2.800 alunos, mais ou menos, né, matriculados entre mestrandos e doutorandos. É uma das maiores unidades da USP, mas a crise, né, como eu disse, a crise orçamentária da USP, a crise econômico-financeira no país, né, levou a essa condição. Vamos lá, Fátima. Então, na nossa unidade, como é que nós definimos os critérios, né, para a distribuição dos auxílios? Primeiro, ser aluno da nossa unidade, né, ser aluno da FEFELESH é o primeiro critério. Segundo, não receber bolsa de agência de fomento. Né? Então, na hora de desempatar, você tem 120 candidatos para 96 auxílios. São esses os critérios que a gente vai levar em conta nesta ordem. Tá? Primeiro, ser aluno da FEFELESH. Segundo, não receber bolsa de agência de fomento. Terceiro, nunca ter recebido uma bolsa PAI. Quarto, estagiar em disciplina obrigatória. Quinto, estar matriculado no doutorado. Sexto, já ter feito exame de qualificação. E sétimo, o número de semestres que estão faltando para que o aluno conclua o seu curso. Ok?
Os critérios são aplicados, como eu disse, conforme a ordem acima. Então, vamos lá. Também existe a seguinte possibilidade. Suponhamos que vocês se inscrevam, tá, para o estágio supervisionado para fazer no primeiro semestre de 2017. Quando sai o resultado da reitoria, você não foi contemplado com o auxílio. Você pode desistir, né? Então, vou desistir e vou tentar de novo no semestre seguinte, sem nenhum problema para vocês, nenhum ônus, né? Então, caso... Agora, outra possibilidade tem... Não, eu sei, claro, tem que mandar uma mensagem para a gente dizendo que você desistiu do estágio, né? Senão o seu nome vai constar como aluno estagiário pai. É importante, olha, desistir, sem auxílio não dá para fazer, né? Claro. Avisar, lógico, porque antes de se inscrever, vocês contataram um professor, né, para supervisionar o estágio, prometeram ser estagiário, e aí, se você desiste, você tem que comunicar às pessoas, né? Agora, tirando a necessidade da comunicação, não existe nenhum ônus, né? E depois vocês podem se inscrever novamente, esperando a oportunidade de talvez conseguir, né, o auxílio. Alunos interunidades. Tem alguém aqui interunidades? Não? Tem. Prolan e Procan, né? Alunos do programa Interunidades deverão se dirigir à CPG de sua unidade para concorrer à cota de bolsas daquela unidade. Nós temos uma cota para a Prolan, né? Procan, não. Os alunos da interunidade escolhem fazer o estágio na nossa unidade, a FEFELESH, né? Aí ele se inscreve, mas a bolsa ele concorre lá na unidade que ele se matriculou, porque a interunidade agora tem cota, porque antes não tinha, concorria com a gente. Inclusive, aquele aluno FEFELESH era o último. E nós, aí, como mudou, a gente passou, não, o aluno FEFELESH para frente, na frente, e como a outra unidade já tem cota. Né? Tem 2 alunos só, né? Um do Prolan e um do Procan, não é isso? Ah, tem mais? Chegou mais gente, né? De programas interunidades. Então, fica aí a dica para vocês. Vocês vão concorrer a um auxílio na unidade de vocês quando vocês se inscreverem para o estágio supervisionado. Vamos lá, Fátima? Deixa eu ver o horário. 10h20, dá tempo ainda. Alunos de mestrado profissional. Tem alguém aqui, mestrado profissional? Não. Mas, mesmo assim, é bom que vocês saibam que o aluno de mestrado profissional também está autorizado a concorrer, né, ao auxílio. Vamos lá, a partir de 2014. Próximo. Algumas informações complementares sobre o estágio supervisionado. Bom, essas diretrizes, na verdade, são uma repetição daquelas diretrizes que nós colocamos antes, né? Ou seja, o estagiário não é assistente do professor, não é professor auxiliar, não é professor substituto, tá? Então, é permitido ao aluno pai apenas ministrar aulas a critério do supervisor em número de horas correspondentes a não mais que 10%. Normalmente, as disciplinas têm 60 horas, né, de carga didática durante o semestre, 15 aulas de 4 horas. Então, o máximo que um estagiário pai poderia assumir de aulas, e com a presença, a supervisão do professor, seriam 6 horas aula. Tá? Fica clara a proibição da substituição de docentes pelo aluno pai, sendo obrigatória a presença física do supervisor acompanhando a prática da regência do aluno. Parece uma coisa repetitiva, mas é muito importante que a gente ressalte isso, porque nós já tivemos casos de o próprio professor dizer, não, mas eu precisei viajar para um congresso e o estagiário ficou me substituindo no relatório, né? Então, aí é complicado, né? Muito mais para o professor do que para o estagiário, né? Porque o estagiário está apenas, digamos assim, atendendo a uma demanda do professor, né? Mas o professor não pode fazer isso, ele pode ser repreendido pela reitoria da USP por delegar a um aluno de pós-graduação as aulas que são de sua responsabilidade. Então, isso não pode acontecer, é importante que vocês não sejam coniventes com esse tipo de atitude. Ok? Então, o estágio com carga horária de 6 horas semanais, né, se prevê que o estágio supervisionado ele tenha, né, ele consuma, no máximo, 6 horas semanais do tempo de pós-graduação de vocês, né? E nesse tempo, né, de 6 horas semanais, como eu disse, como a gente já disse aqui, vocês vão acordar com o professor
supervisor, se vão atender alunos, ajudar o aluno a fazer pesquisa bibliográfica, se vão acompanhar, além de acompanhar as aulas, né, fazer alguma atividade extra-aula, ou se simplesmente toda atividade será desenvolvida durante, né, o acompanhamento das aulas. Próximo, Fátima. De novo, né, as atividades permitidas, isso é repetitivo, porque a gente já falou, pode passar, por favor. E aqui talvez seja, né, mais uma vez importante, né, ressaltar o que é vetado, né, ao estagiário. Corrigir trabalhos ou provas sem supervisão do professor, aplicar provas e exercícios sem supervisão do professor, substituir o professor, controlar a frequência de aluno sozinho, fechar frequências e notas, né, que é uma coisa que todo professor adora fazer, né? Aí, no final do semestre, você fala, oba, tem um estagiário agora para me ajudar, né? E aí dá aquele monte de prova, um monte de trabalho para você organizar as notas. Não pode, tá? Não é esse o papel do estagiário. Então, vamos lá. Observações, mais algumas observações importantes. Todas as observações são importantes. Algumas talvez sejam um pouquinho mais importantes do que outras, né? A conclusão do estágio supervisionado então, aqui é importante, obrigatória para bolsistas CAPES. Como eu já perguntei, tem um monte de bolsista CAPES aqui, né? Então, o bolsista CAPES, como eu disse, o programa de aperfeiçoamento do ensino, ele resulta de uma parceria entre CAPES e USP, né, um convênio. Então, o bolsista CAPES ele é obrigado a fazer, né, não só, portanto, a preparação pedagógica, como a etapa seguinte, que é o estágio supervisionado. E muitos de vocês aqui são bolsistas CAPES. Então, que ótimo que vocês já estão aqui, né, mas saibam que terão de fazer o estágio supervisionado. Agora, então, tem alguns detalhes. Se o programa de pós-graduação em que você está inscrito tiver mestrado e doutorado, a responsabilidade, né, por cumprir com essa obrigação recai sobre o doutorando. Vamos perguntar aqui, quem é bolsista CAPES e está num programa de pós que tem mestrado e doutorado? E quem entre vocês está num programa de pós que só tem mestrado e é bolsista CAPES? Só o programa de japonês, né? Só o programa de japonês. Na FEFELESH, mas podia ter algum outro em outra unidade, né? Então, um programa que só tem mestrado, o que acontece? O mestrando recaiu sobre ele a obrigação de fazer o ciclo de palestras do estágio supervisionado, porque não tem doutorado no programa dele. São poucos, né? 2 pessoas. Você, quem mais? E você. Então, vocês que são, embora sejam mestrandos, se o programa de vocês só tem mestrado, então, vocês são bolsista CAPES, têm que fazer, né, o estágio supervisionado também, né? Porque é este caso que aparece aqui. Se o programa só tem mestrado, então a obrigação recai sobre os mestrandos. Ao fim do estágio, né, o professor supervisor e o aluno estagiário deverão entregar a cada um um relatório, como eu já mencionei aqui, até 30 dias após o final do estágio. É importante a entrega do relatório, é um registro. Se vocês voltarem a fazer um estágio supervisionado, vão ter de ter entregue o relatório, né? Sem a entrega do relatório, é como se ficasse em aberto, né? Aí ele não terminou, né? Porque nunca entregou o relatório. E, desculpa, só um pouquinho. Ah, não, tudo bem. E o prazo é de 30 dias, eu já falei. Vamos lá. Sim. Após a entrega dos relatórios, né, se tiver tudo ok, né, que a gente vai verificar, tem lá o relatório do supervisor, que também é uma coisa muito, como eu disse, não pensem que vocês terão de empenhar dias, horas para fazer esse relatório. É um relatório de uma página, 2 páginas, quer dizer, é um relato, né, crítico, uma análise crítica da experiência, né, que vocês tiveram ao longo do semestre. E o professor supervisor também fará um breve relato dessa experiência, do desempenho do estagiário, né, do quanto a interação do estagiário com a turma, né, ao longo do semestre, quanto foi boa, foi positiva para ele também, professor, né? Então, encerrada essa obrigação, e aprovado o relatório, será concedido um ou 2 ou mais créditos especiais para os alunos que fizeram o estágio. E aí vem... Cadê a nossa tabela? Depois a gente volta ali, né? Aí nós temos uma tabela dos créditos que são concedidos pelo PAI. Cada programa de pós-graduação define quantos créditos ele atribui, né, ao estágio supervisionado. No máximo, né? No máximo. E vocês vejam que, assim, em média, os programas de pós-graduação atribuem 2 créditos para a realização do estágio supervisionado. Tem um programa que especialmente valoriza muito,
né, o estágio supervisionado PAI, que é a ciência política, né, que atribui 8 créditos. Alguém aqui é da ciência política? Ai. Bom, né? 8 créditos, é bacana, né? Agora, também... Só um pouquinho, Fátima. Aí tem também aqueles que não atribuem nada, né? A sociologia. Quem é da sociologia aqui? Você já tem que começar um movimento sociológico pelo crédito PAI já, né? Com regulamento, inclusão, isso, então, porque isso é definido no regulamento do programa, né? E, enfim, os regulamentos são periodicamente revistos. E é possível, eu falei brincando, mas é verdade, tá? E detalhe, às vezes o crédito PAI pode fazer toda a diferença na vida de um aluno. Vou dizer por quê. Aqui na Geografia Humana, que eu fui coordenadora durante 4 anos, a gente enfrentou vários problemas com alunos. Por exemplo, ele faz 2 disciplinas aqui na Geografia e resolveu fazer uma na ECA ou na Saúde Pública. Aí ele vai lá fazer... Aqui, o mestrando, por exemplo, tem que ter 24 créditos em disciplinas. Aí ele faz uma na FAO ou na ECA, não sei na onde, a disciplina vale 6 ou 7 créditos. Então, quando ele vai contabilizar o total de créditos, ele tem 22 e não 24. Você fala, e agora? Ele tem que qualificar, não pode, porque o nosso regulamento exige que o aluno tenha todos os créditos para se qualificar. Aí você tem um problema seríssimo. Em geral, acaba incorrendo um desligamento do aluno do programa, porque o regulamento está dizendo uma coisa que não foi cumprida. E não dá tempo do aluno cumprir outro crédito. Então, às vezes, você fala, mas só 2 créditos, esses 2 créditos podem salvar a vida de um aluno na pós-graduação, né? Então, para os programas que não prevêem crédito algum, vocês podem batalhar junto aos representantes discentes, né, dos seus respectivos programas, né, ou na própria unidade da FEFELESH. Atualmente, eu agora esqueci o nome dos nossos representantes discentes lá na CPG. Não sei se a gente tem aí. Mudou recentemente, por isso que eu não sei, porque era a Jaqueline, né? Tá. Mas, enfim, a gente pode também depois passar essa informação para vocês. E tentar, né, batalhar junto aos coordenadores dos respectivos programas que considerem, né, a possibilidade de contabilizar créditos também pelo estágio supervisionado. É o caso da sociologia, da semiótica e da linguística geral, da literatura brasileira, e só. Diga, Fátima. Quem está matriculado no antigo regime é essa coluna. Quem está matriculado no novo regime é nessa coluna. Ok? Por exemplo, um aluno de doutorado que ingressou em 2012, ou mesmo no começo de 2013, ele está no regulamento antigo, né? No caso da geografia, da história, toda a faculdade de filosofia, né, os regulamentos novos foram aprovados na metade de 2013. Geralmente entre junho e agosto de 2013. O regulamento do PPGH foi aprovado em 6 de agosto de 2013. Então, todos os alunos que ingressaram antes no mestrado e no doutorado estão sob, né, a tutela do regulamento antigo. E vejam bem, o regulamento antigo do PPGH, que é a Geografia Humana, não previa créditos para o PAI. O regulamento novo já prevê 2 créditos. Então, só os alunos ingressantes, a partir de 6 de agosto de 2013, que teriam, né, direito ao crédito. Por isso que é preciso observar se vocês são alunos que estão sob, né, a norma anterior ou sob a norma nova, né, atual. Só um pouquinho. Detalhe. Esses créditos são colocados só uma vez, tá? Na ficha do Janus, na ficha do aluno, tá? Então, você vai fazer várias vezes o estágio, uma vez por semestre, só vai caber uma vez, tá? O restante, vocês têm que colocar no Lattes, lá, estágio, no lugar de estágio. E o da preparação pedagógica, coloca na formação complementar. O que a Fátima está chamando a atenção para o fato que, se você fizer 3 vezes estágio supervisionado, não quer dizer que você vai ter 6 créditos, né? Por exemplo, no caso da Geografia Humana, que vale 2. Não, é uma vez só que é contabilizado o crédito, tá?
Até porque a ideia é que as disciplinas, os créditos em disciplinas, não sejam substituídos pelo estágio supervisionado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É mais ou menos por aí. O anterior, né? Isto. Alunos prestes a depositar a dissertação ou tese devem informar sua condição no ato da entrega dos relatórios, porque quando você deposita a tese, né, ou a dissertação, o sistema fecha para você. Aí a gente não pode mais, né, não poderia ser mais lançada nenhuma informação, né? Então, quem fizer o estágio supervisionado já na beira de entregar, né, de depositar a tese ou dissertação, avise a secretaria, porque aí a secretaria faz o lançamento antes, né, Claro, sempre com relatório. Não, lógico. Então, vamos lá. Rapidinho agora, né, Fátima, que já são 10h35, senão a gente vai ter pouco tempo para esclarecer as dúvidas. Alunos em transição do mestrado para o doutorado somente poderão inscrever-se no estágio supervisionado após a consolidação da sua matrícula no doutorado. Nós temos muitos casos, né, de alunos que estão terminando o mestrado, já estão aprovados para o doutorado, né? Então, esse período, né, de transição ele é um pouco delicado, né? Observem que, se você estiver em transição do mestrado para o doutorado, você só pode se inscrever no estágio supervisionado após consolidar a sua matrícula no doutorado. Tá? Então, se tiver alguém nessa situação no futuro, lembrem que tem uma norma que rege essa transição. Vamos lá, Fátima? Os relatórios para o estágio supervisionado, né? Os formulários estão disponíveis, de novo, né? Todos os formulários estão disponíveis na nossa página, né? Que é o www.pos.fefeleste.usp.br. Aí vai no link do PAI e vai no link formulários, que vocês vão encontrar tudo lá. Atividades desenvolvidas pelo estagiário, a gente pede para vocês relatarem de uma forma detalhada, né? Não é para reproduzir o programa da disciplina que vocês acompanharam, a Fátima já falou sobre isso. Avaliar o desenvolvimento avaliação sobre o desenvolvimento do plano, né? Fazer uma avaliação crítica, vocês mesmos já falei sobre isso também, de preferência vocês avaliarem a importância, né, do estágio para a formação de vocês, né, o que foi relevante. Fazer comentários gerais, críticas, elogios também, ninguém acha ruim, né, de ser elogiado, né? Os dois relatórios, tanto do estagiário quanto do supervisor, devem ser entregues, de novo, frisando, pessoalmente, né, junto ao serviço de pós, lá na Rua do Lago, 717, quase em frente ao prédio da FAO. O texto, de novo, né, o texto dos relatórios, evitar palavras como monitor, monitoria. Acho que eu não vou repetir isso, Fátima, porque, se eles tiverem dúvidas, vocês podem, de novo, acessar o site, acessar essa apresentação, e aí vocês não vão ter, né, dificuldade. Esse é o modelo do relatório, né, tem um cabeçalho, né, o espaço para, né, preenchimento das informações, lugar para assinatura. Esse é do professor, né, o professor supervisor terá de preencher esse relatório também. Agora, de novo, datas importantes, né? Então, para quem vai fazer estágio supervisionado no primeiro semestre, a data limite para a entrega dessa documentação é 1º de fevereiro. Para quem vai fazer no segundo semestre, a data limite é 1º de julho. Tá? Vamos lá? Essas são datas... Isso. Tem uma coisa que, às vezes, gera dúvida entre os alunos, que, por exemplo, 1º de julho, fala, pô, mas julho está em férias, eu tenho que... Né, julho, geralmente, você não tem aula na pós-graduação, exceto quando, né, você tem uma greve que, enfim, encavalou as aulas ou coisa do tipo, mas julho, normalmente, é um mês que, às vezes, você pode até ter dificuldade em encontrar os professores aqui, né? Mas é assim, essas datas foram estabelecidas pelo comando geral, né, do PAI, a coordenação geral. Então, vamos lá. Informações complementares, de novo, né, você acessa tudo no sistema Janus, termos de compromisso, ficha de frequência, certificados. O professor supervisor também terá acesso para imprimir a declaração da orientação dos seus estagiários. Não é orientação, é supervisão, né? Supervisão dos estagiários, né? Quem orienta é o orientador, né? O professor apenas supervisiona.
Em caso de desistência, de novo, né, a gente pede para que o aluno sempre comunique a gente, para que a gente possa tirar o seu nome do sistema. Alguns, nós já tivemos casos, inclusive, de alunos que recebem auxílio e desistem por alguma razão. Isso é importante, nesses casos é ainda mais importante, porque a gente vai pegar esse auxílio e vai dar para o primeiro aluno da fila, né? Então, a gente precisa saber se um aluno desistiu, por que razão desistiu, né, para que a gente possa comunicar a coordenação geral e tomar, no caso do aluno que tem auxílio, tomar a providência de passar auxílio para o aluno seguinte. Qualquer outra... Qualquer alteração, inclusive essa que é muito comum. O aluno se inscreveu numa disciplina X e depois aconteceu qualquer coisa, ele quer mudar de disciplina, quer mudar com o professor. Ele tem que me comunicar para que eu encaminhe para a reitoria e a documentação fique certinha, para depois não ter problema, tá bom? Tem mais ainda, Fátima? Vamos lá. Tem mais ainda informações? Controle, eu acho que eles já estão cansados, né, de tanto um bombardeio, né, de informações. Controle da folha de frequência, de novo, lembrando, é sempre do dia 21 ao 25 de todo mês. Quem tiver, né, for estagiário e tiver problema para entregar a ficha de frequência, sempre comunicar o serviço de pós nos e-mails que estão aí disponibilizados, né, porque fica o registro, a gente evita que o aluno deixe de receber o auxílio no mês seguinte, né? Se vocês não falam nada e não entregam a ficha, então a gente entende que ou o aluno não fez, né, o estágio naquele mês ou alguma outra coisa pode ter acontecido. Tá? É só o supervisor que pode assinar a ficha de frequência, né? Ninguém pode assinar por ele. Isso é importante frisar, porque teve um período em que se aceitava, por exemplo, na ausência do professor supervisor, a assinatura do coordenador do programa. Não pode mais, né? Aí você fala, poxa, mas eu fiz tudo direitinho e o supervisor do meu estágio está fora num congresso, viajou, não sei por quê, um pós-doutorado, sei lá o quê, não está aqui. Você vai lá, entrega a ficha de frequência, né, no serviço de pós e depois você providencia a coleta da assinatura. Né? Então, não deixa de entregar porque você não conseguiu falar com o professor. Às vezes, o professor está até por aqui, está em São Paulo, está na USP, mas você não conseguiu encontrá-lo, porque os horários de vocês não coincidiram. Né? Mas nunca deixe de entregar a folha de frequência, sobretudo, né, mesmo para os alunos, desculpe, que não têm auxílio. Né? Todos têm que entregar a ficha de frequência, porque a ficha de frequência, vocês têm um período para entregar, ela comprova que você está fazendo o estágio, né, que você está cumprindo com as suas obrigações de estagiário. É como quando vocês fazem uma disciplina na pós-graduação que você tem que assinar uma lista de presença. Né? Aqui você não vai assinar nenhuma lista, você vai apenas uma vez por mês entregar a sua ficha de frequência. Olha, eu estou fazendo meu estágio, está aqui a prova. Né? Tá bom? Então, todo mês. Quem não entrega nesse período de 20 não recebe, né, o pagamento, fica com falta. E a segunda vez que ocorra isso, o sistema já corta a bolsa e a gente passa para o próximo da lista. Então, é muito importante. Por isso que ficou frisado várias vezes aqui a entrega da folha de frequência do dia 20 ao dia 25. Tá? Não gravem na cabeça que o dia da entrega é o último dia 25. Porque, dado você vai imprimir e acontecer alguma coisa na impressora, vocês não vão conseguir imprimir. Aí vão à procura do professor, não encontra. Aí você conseguiu tudo, mas naquele dia choveu torrencialmente em São Paulo, vocês não conseguem chegar lá na secretaria. Vão ficar com falta. Então, pensar que é no dia 20 e vocês têm até o dia 25 para entregar. Tá? E a reitoria não paga retroativo. É por isso que a gente frisou bastante isso. Tá? O que a Fátima quis dizer é para tomar cuidado com aquela lei que ninguém consegue revogar. Sabem qual é, né? A lei de Murphy. Né? Você deixa para o último dia, aí dá tudo errado, você não consegue entregar a ficha de frequência. Então, é melhor fazer no primeiro, tentar fazer no primeiro dia, no máximo no segundo, porque se tiver qualquer percalço, dá tempo de você corrigir. Essa é a folha de frequência, né?
por que a gente mostra a folha de frequência? Porque vejam como ela funciona. Ela tem ali o dia da semana, então, o dia que você vai acompanhar, né, por exemplo, a disciplina. Aí tem a ocorrência, não é ali, que você não tem que anotar nada na ocorrência. Né? A ocorrência é sábado, é feriado, é domingo, enfim. Ou se tiver algum imprevisto. Né? E, normalmente, o que você vai fazer? Você vai assinar no dia que você realizou o estágio. Então, naquele dia, eu assisti a disciplina, no outro dia, eu ajudei o professor. Nessas datas é que você assina, e lá embaixo tem a sua assinatura final na ficha, com a data, né, da assinatura. Sempre 6 horas semanais, nunca colocar mais do que isso. Tá? E ali do lado, a assinatura do supervisor interno, que é o supervisor da disciplina. Né? E, como eu disse, se você não consegue colher a assinatura, né, do professor, supervisor, naquela semana que você precisa, não faz mal. É melhor entregar a ficha sem a assinatura dele, pegar a assinatura depois, do que não entregar a ficha, sobretudo no caso dos estagiários que recebem auxílio. Né? Porque a gente... julho e fevereiro são meses bem assim, complicados, né? Porque não é porque os professores não estão aqui. Vocês, muitas vezes, ficam em dúvida, os alunos ficam em dúvida, mas como assim fevereiro? Que estágio é esse? Que o professor não está aqui, não tem aula? Né? Como é que é? Mas tem que entregar do mesmo jeito. Então, é quase assim uma ficção. Né? A ficha de frequência se aproxima assim, de uma ficção científica. Né? Mas calma que a Fátima tem explicação para tudo. Só um minuto. Vamos lá, Fátima. É que eu sou secretária do PAI há quase uns 5 anos. Então, a reitoria fez assim porque tem que caber 10 pagamentos, primeiro semestre e segundo semestre. Então, tem que começar em fevereiro e em julho no segundo semestre, em fevereiro, primeiro semestre, para caber 5 pagamentos no primeiro semestre e os 5 pagamentos para o segundo semestre. Quem faz o primeiro estágio no primeiro semestre e no segundo, quando chegar na folha de julho, ela encavala. A mês de julho tem 2 folhas lá. A primeira folha é correspondente ao primeiro estágio, a segunda folha para o segundo estágio, para o segundo semestre. Primeiro semestre, segundo semestre. Deu para entender? Não, nem eu entendi, mas vamos lá. Ela encavala. Mês de julho, aluno faz primeiro semestre... Folha encavalada, eu não entendo essas coisas, não. Mas... Fátima, vamos encerrar aqui para eu poder abrir para perguntas, porque nós temos apenas e tão somente 15 minutos. Seria bom também a gente abrir a porta. Você pode abrir para mim, por favor? Porque, caso o professor Vladimir Safatli chegue, vai pensar que não tem ninguém. Dispensa rapidamente, então, bem rapidamente, dispensa PAI somente para bolsistas CAPES. Assim, alunos que comprovadamente, né, têm experiência, no magistério superior, né, podem pedir a dispensa. Quer dizer, você pode ter essa experiência profissional, mas, mesmo assim, querer fazer o estágio PAI. Né? Agora, se, por alguma razão, você não quer fazer, não tem tempo para fazer, né, no caso dos alunos que conseguem comprovar, né, a experiência profissional no magistério superior, pode pedir a dispensa. Tá? Aí vocês fazem uma carta dirigida ao coordenador do PAI, que não serei mais eu, a gente não sabe quem vai ser, solicitando a dispensa, e uma declaração da instituição de ensino onde vocês trabalharam, uma cópia da carteira de trabalho, enfim, coisas, né, documentos que comprovem essa experiência. Ok, Fátima? Observação final. Né? A próxima... Ela deixou para o último slide. Né? O suspense das datas. Então, a inscrição no PAI, tá, para o ano que vem, seja para o ciclo de palestras, seja para o estágio supervisionado, 28 de outubro a 18 de novembro. Isso para realizar o estágio no primeiro semestre de 2017. E aprendam uma coisa, nem tudo no Brasil tem jeitinho. Tá? Para isso, não tem jeitinho. Se inscreveu, inscreveu. Se não inscreveu, sinto muito, perdeu. Né? Então, o período é este, a inscrição tem de ser feita dentro desse prazo, não tem prorrogação, né? E, portanto, fiquem atentos. Quem quer fazer o estágio supervisionado no primeiro semestre de 2017 vai ter de se inscrever dentro desse período. Tudo bem? Então, rapidamente, gente, são
quase 10 para as 11 já, né? Alguém tem alguma dúvida muito importante que precise ser esclarecida agora? Vamos lá. Você falou dessa questão da ficha de presença que começa no mês que talvez a gente não tenha aula. E aí, como é que preenche? Então, vocês preenchem... Isso é complicado. Então, é que as disciplinas, muitas vezes, né, Fátima, começam depois do carnaval, né, às vezes começam finalzinho de fevereiro, mas aí, de qualquer maneira, a disciplina, oficialmente, ela já tem um dia da semana, né? E aí você assina naqueles dias de semana. É lógico que assim, o ideal seria que o estagiário já começasse a estagiar em fevereiro. A disciplina não está acontecendo, mas, por exemplo, o professor já tem um programa para a disciplina. Boa a sua pergunta, porque me permitiu falar sobre isso, né? O professor... ele já tem um programa para a disciplina, tem toda uma bibliografia que já foi definida, e você, como estagiário, poderá, neste mês que não tem aula, que você não tem de vir aqui para acompanhar as aulas do professor, se inteirar da bibliografia, né, do programa dele, das atividades que ele vai desenvolver. Eventualmente, se o professor puder te receber, fazer encontros com o professor, ver como ele pretende, né, desenvolver essa parceria, né, com o estagiário ao longo do semestre. Então, usar o mês de fevereiro e o mês de julho para fazer aquilo que, às vezes, não dá para fazer ao longo do semestre, né, pelos outros compromissos que vocês têm e pelos compromissos que o próprio professor também tem. Quem mais? Vamos lá, não sei quem levantou a mão primeiro, vou vir de cá para cá, tá? Vamos lá. Você pode falar bem alto, por favor? O estágio só é obrigatório para bolsistas CAPES. E, se você for doutorando de um programa, lógico que tem mestrado e doutorado, aí mesmo você tem de fazer o estágio, tá? Se você for bolsista CAPES. Só um pouquinho, eu estou vindo de lá para cá. Ó, vamos lá. Existe algum conflito da parte do estágio supervisionado com a Bolsa FAPESP? Não, nenhum conflito. Tá. E pode receber o auxílio também? Pode receber o auxílio. Porque ele não... Por isso que toda vez que eu falei bolsa, eu repeti, não é bolsa, é auxílio. É importante porque, justamente por não ser uma outra bolsa, porque a FAPESP não permitiria, por exemplo, o acúmulo, né? Mas é um auxílio, então não tem problema algum. Isso. Se você é bolsista CAPES, faz mestrado em um programa que tem doutorado, né, aí você não é obrigado a fazer o estágio supervisionado. Se o prazo da entrega do seu doutorado é meados do semestre, vamos supor, abril, aí o estágio supervisionado vai poder ser feito nesse semestre? Isso já é uma situação mais delicada, né? Se você está na reta final do seu doutorado ou do seu mestrado, principalmente do doutorado, né? Não do mestrado, mas você é bolsista CAPES e é obrigado a fazer o estágio e não há tempo hábil para isso, você tem que entrar com um pedido de excepcionalidade para fazer as duas coisas juntas, o ciclo de palestras e o estágio supervisionado. Isso só se aplica a bolsistas CAPES, doutorandos que estão com a corda no pescoço. Isso, você tem que entregar para o coordenador do PAI. Neste momento sou eu, mas não serei em breve. No período da inscrição. No período da inscrição. São duas perguntas rápidas. O termo de compromisso, assim como a folha de frequência, ele é entrega obrigatória, seja para quem recebe auxílio, seja para quem não recebe. Termo de compromisso é obrigatório para todos, independentemente do fato de você ter auxílio ou não, ok? Folha de frequência também. E a única diferença entre bolsista e estagiário é a bolsa. Eu sou aluno da ciência política aqui do FUFET. Eu me inscrevendo no estágio em outra unidade, por exemplo, Relações Internacionais, fora do FUFET. Eu ganho os créditos estabelecidos pela ciência política. Sim, sempre pelo seu programa. É o programa de cada um de vocês que define se o PAI vale créditos ou não e, em valendo, quantos créditos vale. Quem mais aqui no meio? Não, é para pedir a dispensa, porque já recebeu. Só dirigir a carta para o coordenador. No período da inscrição.
Não, isso você pode fazer antes. Pode fazer antes. Quem mais? Uma aluna que teve um semestre de bolsa CAPES e depois mudou de bolsa. FAPESP, provavelmente, né? Só um pouquinho, deixa eu esclarecer uma dúvida com a Fátima. Desculpa. Fátima, uma aluna teve bolsa CAPES durante um semestre. Depois, ela mudou para FAPESP. Se ela for naquelas condições, qualquer período que recebeu, ela não vai. Ah, é mesmo que tenha tido um único semestre? Eu queria te dar uma notícia boa, mas não posso. Ciclo de palestra você faz uma única vez. Né? Uma única vez, o ciclo de palestra. O estágio supervisionado pode fazer várias vezes. Tudo bem, gente? Intervalinho rápido para uma água, um banheiro, um WhatsApp? Tudo bem? Mas, ó, voltem logo, hein, que o palestrante já está chegando, tá?